Olá! Sabe aquela luta para emagrecer que parece não ter fim? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse assunto, mas por um ângulo bem diferente. Vamos explorar a conexão poderosa que existe entre o que a gente acredita e o que a balança mostra, tudo com base no trabalho da psicóloga Mônica Leite. Vamos começar com uma frase que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Eu não consigo emagrecer. Só como uma constatação, um fato, né? Mas e se isso não for bem um fato? E se for, na verdade, uma crença? Uma crença muito forte que foi sendo construída aos pouquinhos, com base em tudo que já foi vivido. É exatamente aqui que a gente começa a entender a verdadeira luta do emagrecimento. Uma batalha que, como a gente vai ver, muitas vezes não acontece no prato, mas sim dentro da nossa mente. A ideia principal é que essa sensação de não consigo não tem nada a ver com falta de força de vontade ou fraqueza. Na verdade, ela é o resultado de um sistema de crenças que está lá bem no fundo, sabe? Bem enraizado. Tá, mas como é que essas crenças nascem? De onde é que elas vêm? Vamos investigar essa origem. Bom, a primeira coisa a entender é que uma crença não é um defeito, uma falha de caráter. Pensa nela como uma conclusão. Uma conclusão lógica que a nossa mente tira a partir das nossas experiências diretas com o mundo. E aqui fica super claro como essa construção acontece. É um passo a passo. Começa com as crenças sobre a comida, que vem lá da infância, de como a gente aprendeu a comer. Depois, as crenças sobre o nosso corpo, que nascem das comparações, do que ouvimos em casa, na sociedade. Aí entra a autoestima, que é moldada por como fomos tratados. E, por fim, as crenças sobre sucesso ou fracasso, que são o resultado de todas as tentativas que já fizemos na vida. E aqui vem o ponto talvez mais importante de todos. Não é culpa da pessoa que sente isso. Essa crença limitante foi construída por experiências reais. Ela é uma consequência, entende? Uma resposta à própria história de vida. Agora que a gente já entendeu a base, vamos trazer essa conversa para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Como essas crenças se formam aqui no Brasil, em especial para muitas mulheres. No nosso contexto, existem 4 pilares que são um prato cheio para fortalecer essas crenças. Tem a nossa cultura alimentar, né, rica em carboidratos, a rotina exaustiva de trabalho, o histórico de dietas restritivas, o famoso efeito sanfona, e, claro, a baixa autoestima que muitas vezes é alimentada por comentários da família e pela pressão social. E o que é fascinante é ver a ligação direta entre a realidade e a crença que se forma. A nossa cultura alimentar, por exemplo, leva muita gente a acreditar que sem arroz e feijão não me sinto satisfeita. A rotina puxada vira eu não tenho tempo para emagrecer. As dietas que deram errado se tornam a certeza de que eu sempre vou engordar tudo de novo. E a pressão da sociedade vira a crença de que meu corpo está errado. É uma linha direta e muito poderosa. Para a gente ver isso na prática, vamos dar uma olhada em como essas crenças aparecem em histórias reais, tiradas de casos clínicos. Essa é a Anis. A queixa dela é uma bem comum. Não consigo parar de comer à noite. De cara, a gente pensa que é uma questão de autocontrole, certo? Mas se a gente olhar mais fundo, o comportamento de comer à noite é só a pontinha do iceberg. A crença real por trás disso é: comer é a minha única forma de aliviar a pressão. Percebe? Não é sobre fome, é sobre uma válvula de escape. Agora, a história da Carluxa. A frase dela é dura, é um autojulgamento pesado. Eu sou um fracasso no emagrecimento. Soa quase como uma sentença definitiva. Só que, de novo, a crença dela não é sobre comida ou força de vontade. É sobre solidão. É sobre a dor de se sentir sem apoio nenhum nessa jornada, de carregar o peso dos fracassos passados. E aqui acontece a grande virada de chave. No momento em que se entende a crença real, a autoculpa começa a perder espaço. E no lugar dela nasce a autocompaixão, um olhar mais gentil para a própria história. Certo, então. Depois que a pessoa identifica a raiz do problema, essa crença, o que acontece? É aí que o verdadeiro caminho da transformação se inicia. Acontece um efeito dominó super positivo. O primeiro passo é parar de se culpar. A partir daí, a pessoa começa a se entender de verdade. Depois, vem a fase de acolher a própria história, sem julgamentos. Com isso, novas possibilidades começam a surgir. E o passo final é aprender a reescrever, de forma consciente, aquelas crenças antigas. Isso muda completamente o jogo. O desafio deixa de ser visto como falta de força de vontade e passa a ser entendido como ausência de uma estratégia psicológica. Não é sobre tentar com mais força, mas sobre tentar de um jeito diferente, mais consciente. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão.
E se a verdadeira chave da transformação não estiver no prato? E se, na verdade, ela estiver na nossa mente? E se o segredo for mudar a crença antes de tentar mudar a comida? Fica aí o pensamento.